Desde os tempos mais antigos, o ser humano tem se fascinado pelos mistérios do mundo ao seu redor. Mesmo com o progresso incrível que a ciência nos proporcionou, nosso planeta continua a nos surpreender com enigmas que parecem desafiá-la. E esse desejo inato de entender o desconhecido é o que nos impulsiona a explorar cada vez mais o universo ao nosso redor e, claro, a nós mesmos. No vídeo de hoje vamos mergulhar em uma série de mistérios e curiosidades que, apesar de todo o avanço científico, continuam a intrigar e a desafiar a humanidade. Eu sou o Voston Cavalcante e esse é o canal Curioso Oficial. Esses mistérios que selecionamos tocam em temas que variam desde questões de segurança nacional até possível influência de vida inteligente não humana em nossa civilização. Há também descobertas que, se comprovadas, podem mudar completamente o que sabemos sobre a história da nossa espécie. O que nos aguarda são tópicos tão intrigantes que você não vai querer perder. Vamos lá? Em primeiro lugar, temos o caso do megafone de Mojave, um objeto peculiar encontrado no deserto de Mojave, na Califórnia. Essa estrutura metálica, que se assemelha a um grande alto-falante, está parafusada entre duas rochas no topo de uma colina de cerca de 30 metros de altura. O mistério em torno desse objeto começa pelo simples fato de ninguém saber como ele foi parar ali, quem o colocou e talvez o mais intrigante, por quê? Estimativas apontam que ele está há mais de 30 anos, mas isso é apenas o começo das perguntas sem respostas. O deserto de Mojave é uma das regiões mais secas e quentes do mundo, o que torna o acesso ao local algo desafiador. Além disso, apesar de estar próximo de cidades populares como Las Vegas, Los Angeles, o deserto é extremamente remoto, o que levanta ainda mais suspeitas sobre a origem do megafone. Com cerca de 2,5 metros de comprimento e feito integralmente de aço, o objeto já está bastante enferrujado, sugerindo que ele foi instalado há muito tempo. E com o peso considerável, não parece ser algo que uma única pessoa comum teria transportado sozinha. Para adicionar ainda mais mistério, a estrutura está localizada a pouco mais de 200 quilômetros da base aérea de Edwards e do local de testes de Nevada, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas. Esses locais, por coincidência ou não, também estão próximos da famosa Área 51, que é cercada de teorias da conspiração envolvendo alienígenas e tecnologias secretas. No entanto, até hoje, nenhum representante oficial do governo norte-americano se manifestou sobre o megafone de Mojave, deixando espaço para especulações que vão desde dispositivos militares secretos até artefatos de origem extraterrestre. Eric Edwards, que reconhece bem a região, sugeriu que durante as décadas de 40 e 50, aquela área foi usada para transportar agentes químicos sensíveis e sirenes eram instaladas ao longo do caminho para sinalizar em caso de acidente. No entanto, o megafone de Mojave tem uma estrutura diferente das sirenes usadas naquela época e está localizado longe das antigas linhas férreas, tornando essa teoria pouco provável. Recentemente, um turista até tentou usar o objeto como instrumento musical, cobrindo-o com pele de animal para transformá-lo em um tambor, mas isso parece mais um experimento do que um uso real. Outra teoria que surgiu é que o megafone poderia ser parte de um sistema de propulsão de um foguete, o que até faz sentido, mas não explica porque ele estaria fixado em uma rocha. Há também a hipótese de que ele funcione como um tubo Venturi, um dispositivo usado para controlar fluxos de ruídos. Esses tubos são comuns na extração de gás natural no Oriente Médio, mas não há esse tipo de exploração no deserto de Mojave, o que torna essa explicação pouco provável. A professora de História da Universidade dos Estados Unidos acredita que o megafone poderia ter sido uma ferramenta de medição, talvez usada para algum tipo de teste relacionado a ondas sonoras. No entanto, até hoje, nenhuma dessas teorias foram comprovadas e o megafone de Mojave permanece como um dos mistérios não resolvidos. Agora vamos falar sobre outro mistério, dessa vez envolvendo a costa Colômbia britânica, no Canadá. Desde 2007, uma série de pés humanos, ainda calçados, têm sido encontrados à deriva na região. O primeiro caso ocorreu em agosto daquele ano, quando uma menina de 12 anos encontrou um tênis de corrida com um pé humano dentro. Isso causou grande alvoroço na mídia e entre os moradores, pois levantou a possibilidade de um crime macabro. No entanto, devido à complexidade das correntes marítimas, não se pode afirmar com certeza
certeza onde e como esses pés se desprenderam dos corpos. Desde então, 15 pés já foram encontrados na costa ao redor da ilha de Vancouver e outros 6 em Puget Sound, do outro lado da fronteira dos Estados Unidos. A maioria dos calçados era masculino e de tamanho grande e apenas um estava em uma bota velha, enquanto os demais eram tênis esportivos. E as teorias variam, de serial killers a containers de imigrantes que teriam se perdido no mar, mas nenhuma delas conseguiu explicar completamente o fenômeno. Pesquisas científicas foram conduzidas para tentar entender por que apenas os pés chegam à costa e não os corpos inteiros. Uma das descobertas mais intrigantes é que os pés se separam naturalmente dos corpos devido à ação de animais decompositores, como camarões e caramujos, que atacam primeiro os tecidos moles. Além disso, o material leve flutuante dos tênis esportivos permite que os pés cheguem à costa, enquanto o restante do corpo provavelmente afunda. Outra análise importante foi feita por Parker, um professor de oceanografia da Universidade de Washington. Ele conduziu simulações em um supercomputador e descobriu que as correntes marítimas e os ventos na região contribuem para que os pés sejam levados sempre para o mesmo local. Apesar de toda essa investigação, os mistérios sobre a origem desses pés e o que aconteceu com as pessoas a que pertenciam continuam sem solução. Para fechar com chave de ouro, vamos para o Peru, onde se encontra um grande enigma. Além das famosas linhas de Nazca, o país abriga um mistério ainda mais intrigante: a faixa de buracos no Vale do Pisco. Descoberta na década de 30, essa faixa se estende por 1,5 km de terreno montanhoso e é composta por milhares de buracos, cada um com cerca de 1,5 m de diâmetro. Não se sabe quem os fez, por que ou como, mas as teorias vão desde câmaras de armazenamento até tumbas ou sistemas de medição. As primeiras suposições eram de que esses buracos poderiam ter sido usados para armazenar suprimentos, mas essa hipótese foi descartada por ser impraticável e desnecessária. A ideia de que poderiam ser tumbas também foi abandonada, pois não foram encontrados ossos ou artefatos humanos. Olhando de cima, a faixa parece terminar em uma zona mais escura, sugerindo um tipo de explosão, e há vestígios de assentamentos nas proximidades, mas nada pode se confirmar com certeza. O mistério dos buracos do Vale de Pisco ainda intriga cientistas e arqueólogos que tentam decifrar sua função. Alguns sugerem que poderiam estar relacionados às linhas de Nazca, mas não há evidências concretas. Outro especialista, Charles, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, acredita que os buracos poderiam ter sido usados pelos incas para medir tributos, mas os grandes números de depressão tornam essa hipótese colombianas. Embora essas teorias sejam fascinantes, a maioria dos pesquisadores permanece cética, mas com o tempo, quem sabe o que mais essas descobertas podem revelar sobre as nossas origens e a história da humanidade. Se você curtiu essa curiosidade, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e até a próxima.